Agro do Futuro é o podcast que traz para a mesa as conversas necessárias e importantes para o presente do agronegócio brasileiro. Eu sou a Gibetim e a cada episódio vou aprender junto com vocês e com os especialistas selecionados pela AgroSelections, para que assim, juntos, possamos caminhar para um futuro promissor e de mais e mais resultado. Esse é o Agro do Futuro. Vem comigo! Oi, 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 seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao podcast Agro do Futuro, uma produção AgroSelections pensada para você que está construindo o seu negócio, que está construindo a sua carreira, que está construindo o agro que a gente quer ver no futuro. Perene, sustentável, economicamente, ambiental também. E para essa mesa, você sabe já que a gente seleciona os melhores do mercado, os melhores produtos, os melhores serviços e os melhores profissionais. E hoje, com o assunto que é melhoramento genético, não tem como não trazer. A ideia é trazer realmente os melhores, então a gente foi buscar. Fechamos aqui uma agenda de peso nessa mesa com a ANCP e Embrapa. Fica com a gente até o final, que eu sei que vai ter muita informação bacana, muito insight para a sua vida e para o seu negócio, tá bem? Para participar comigo dessa mesa, eu trouxe o meu mentor, né, sempre, Gilson Brito Júnior, estrategista e um amplo conhecedor do mercado de carne. Seja muito bem-vindo, Gilson. Obrigado, muito bom estar aqui, ainda mais com essa companhia de peso aqui para ajudar uma discussão tão importante para o setor. Obrigado pela oportunidade. Eu que agradeço aqui participar dessa roda de conversa. Eu sei que você vai ter muito a agregar com a gente. Eh, Em nome da NCP, a gente estava aqui aguardando ansiosos a oportunidade de trazer a NCP para essa conversa e hoje, então, recebendo com muita honra o professor doutor Fernando Baldi Rey, professor professor no departamento de zootecnia, da Faculdade de Ciências Agrárias e Veterinárias da Universidade Estadual, pesquisador da CNPq, diretor de inovação e pesquisa da NCP, com uma ampla experiência em zootecnia, com ênfase em genética e melhoramento dos animais domésticos. Professor, muito prazer em recebê-lo nessa mesa finalmente. Obrigado, Gi. Obrigado, pelo convite. Uma satisfação compartilhar a mesa de hoje com pessoas tão ilustres, né. A honra nossa, que eu tenho certeza que vai ser uma aula, então, né, você que está aí, fica, vai ser muito bom. Eu sei que essa hora vai passar que vocês não vão nem ver. E para essa dobradinha, a NCP, a gente tinha que trazer também alguém da Embrapa, né, porque é um trabalho, a gente vai falar disso daqui a pouquinho, desse trabalho de parceria NCP e Embrapa, mas a Embrapa está sempre presente com a gente aqui também. E hoje, para falar aí do que está acontecendo lá na Embrapa, na área de pesquisas e melhoramento, nós convidamos a pesquisadora júnior Ludmila Brunes. Oi, Ludmila, seja muito bem-vinda. A Ludmila é graduada em zootecnia, também aí tem mestre, doutorado, essa parte de melhoramento genético animal. Ludmila, vai ser um grande prazer tê-la aqui com a gente hoje. Olá, pessoal. A honra é minha de estar aqui compartilhando conhecimento com vocês. A gente fala que a informação só é válida quando ela é compartilhada, então conversar sobre pecuária, sobre melhoramento é sempre muito bom. E eu agradeço o convite. Muito obrigada, a gente que agradece, fica muito feliz, porque olha que mesa de peso, gente. Como que a gente vai falar de melhoramento genético se a gente não tiver a NCP e Embrapa, né? Eu acho que é a base aqui do melhoramento genético que a gente tem, as pesquisas onde tudo acontece, né? E para começar, a gente sempre faz uma construção aqui no podcast Agro do Futuro de passado, presente e futuro. Porque a gente entende que não dá para saber para onde a gente vai se a gente não tiver uma plena consciência dos passos que nós demos para chegar até aqui. Que a gente consiga fazer uma análise mesmo do momento atual e aí planejar e caminhar para o futuro de uma forma mais sólida. Então, vamos começar falando de passado. Eu queria que vocês, por favor, se apresentassem e falassem um pouquinho da carreira de vocês, de como vocês chegaram até aqui. Passar a palavra para as damas. Como a Gi falou, né, eu sou zootecnista, mestrado e doutorado também na área de zootecnia, sou aluna egressa da UFG, aqui de Goiânia, e vou fazer 10 anos que eu estou na Embrapa, desde estagiária até chegar ao ponto que eu estou hoje, né, de pesquisadora, trabalhando sempre com melhoramento, sempre focado em resolução de problemas. Eu acho que
a ideia da pesquisa é trazer soluções para a pecuária. Inclusive é uma honra para mim estar aqui com o meu orientador de mestrado e doutorado. Tudo que eu sei de análise de dados, muita coisa eu aprendi com ele, então é uma honra estar aqui dividindo a mesa com ele. As coisas vão se as pecinhas vão se encaixando, né. É. Não é? Olha que maravilha. Sem a gente citou os nomes, foi buscar os nomes para acompanhar o professor Fernando, e aí a hora que a gente estava aqui nos bastidores, a Ludmila falou que ela foi orientada para ele, olha que legal, né. E nesse processo orientada e hoje já trabalhando juntos em muitas frentes, né. Uhum. Isso é muito bom. Professor? Bom, meu nome, né, Fernando, eu sou uruguaio, né, pelo sotaque, né, difícil de enganar. Sou agrônomo formado lá no Uruguai, né, toda minha carreira como agrônomo e eu sempre tive, né, um vínculo muito forte com o setor pecuário, né. Minha família lá no Uruguai é ligada ao setor de pecuária de corte, pecuária de leite. Eu sempre tive uma, digamos, uma maior afinidade, né, pelas ciências exatas, né, então isso, digamos, me levou a fazer pós-graduação na área de genética e melhoramento animal, e assim também como conhecer, né, pessoas, né, aqui no Brasil, digamos, fui muito bem acolhido e hoje minha vida é aqui no Brasil, né, minha vida pessoal e profissional, e também conhecer pessoas, né, fazer amigos, caso aí do Dr. Cláudio Manha Bosco, né, que foi quem me levou na NCP e conhecer colegas e amigos, né, maravilhoso com o caso da Ludmila, né, que hoje, digamos, a gente compartilha, né, eh, muitos trabalhos de pesquisa, compartilha, né, muitos momentos de nossas vidas. Um grande prazer. Muito bom. Quando que você chegou ao Brasil, que você tem Eu, em 2004, né, fiz mestrado na Unesp, né, onde hoje sou professor, mestrado e doutorado. Depois eu tive um tempo trabalhando no Uruguai, né, no INIA, que é um instituto de pesquisa equivalente, né, à Embrapa no Uruguai, e na Unesp sou professor desde 2012, né. E como pesquisador, né, ou participando né, da NCP já são quase 10 anos, né, de aprendizado e experiência NCP, né, que além né, da contribuição, né, que a NCP trouxe para mim, né, o contato, né, acho que com o setor produtivo é fundamental, né, a, digamos, a contribuição, né, que a gente pode dar para, não somente para os associados da NCP, sino o impacto que isso traz, logicamente, na pecuária, né, pecuária nacional. e 10 anos atrás, quando você chegou na NCP, tem muita diferença para o que nós sabemos hoje de melhoramento genético, 10 anos, uma década? Exato. Olha, você estava até conversando com o Gilson, né, antes do podcast e, digamos, nos últimos 10 anos, né, houve uma transformação, né, muito grande a nível dos programas de melhoramento, particularmente na NCP. Acho que a gente viveu aí um período de 10 anos, né, de inovações, né, de incorporações de tecnologias, né, intensificação, né, do uso da IATF, da genômica, tá? Mas ainda, logicamente, existe um deve, né, de transferir essas tecnologias, digamos, para o produtor comercial, né? Ou seja, a maioria dos produtores, né, criadores, né, que produzem genética, né, os principais têm incorporado, né, e isso tem havido uma transformação muito importante, só que ainda, logicamente, existe o desafio, né, de que esses ganhos genéticos, né, se transformem em ganhos produtivos, que tragam, logicamente, um benefício econômico para todo o país, né. Acho que essa é a dificuldade, né, quando a gente fala o que eu percebi quando nós chegamos aqui no setor, é que existe já muita tecnologia disponível, né, muita informação disponível, mas que o produtor talvez ainda tenha um pouco de dificuldade para ver como aplicar isso na prática, como medir esses resultados. Acho que talvez seja o desafio agora, né, que o que vocês estão fazendo com pesquisa, que a gente aqui como a AgroSelections e outros tantos protocolos que estão sendo criados, né, disso, que a gente consiga trazer isso para o mercado, né, para que o produtor perceba isso no resultado final. Eu fico muito feliz de ver uma mesa dessa, né, e eu sou muito ligado a datas,
E o meu primeiro contato com a genética foi em 1984, né? A gente estava conversando agora há pouco. Eu não tenho a mínima noção de como é que eu descobri, ou onde é que eu ouvi falar disso na época, porque era um Brasil totalmente diferente desse de hoje, né? Eu tinha 15 anos de idade quando eu tive o primeiro contato com essa área, já para resolver um problema que eu tinha na propriedade de consanguinidade. Então, quando eu vejo hoje iniciativas como essa da Axelections, vejo uma entidade com peso da Embrapa, que é uma entidade com peso mundial. Vejo a NCP, que eu conheço e atesto a qualidade. Com essa humildade, essa disponibilidade em compartilhar todo esse conteúdo, que eu sei que vem de muito tempo, de muito estudo, e que você falou uma coisa interessante, Gil. Uma coisa é não ter uma tecnologia para corrigir uma demanda. Outra coisa é ter uma tecnologia disponível e não utilizá-la. E é o que acontece na genética hoje. E as demandas, eu acho muito bom falar de um setor onde a demanda principal já está posta, né? Porque nós somos o nosso setor é um produtor de energia, né? O alimento, eu tenho mania de dizer isso, a gente dá o nome de alimento que a gente ainda não comeu. Porque depois que a gente comer e digerir, é energia. Tá? E nós somos a principal base de sustentação da vida humana, né? Porque sem proteína nós não conseguimos manter esse bloco de carbono aqui funcionando. E a genética hoje tem muito a contribuir para esse modelo que não é o do futuro, é o do presente, ele já está posto. A demanda já está gerada, a exigência por qualidade já está colocada, a exigência de sustentabilidade, o desejo do consumidor por um produto de mais qualidade e, por fim, a necessidade do produtor de ganhar dinheiro, gente. No final do dia, se isso aqui que a gente está falando não der mais dinheiro para o produtor, esquece. Tá? A primeira sustentabilidade que a gente tem que garantir é a matemática. Então, assim, nós temos que ter. Eu acho que o maior desafio nosso é como é que a gente converte isso daqui em resultado efetivo, né? Show me the money. É isso aí que a gente tem que colocar para o produtor. A gente vem falando bastante, né, Gilson, disso que o produtor precisa entender que ele está produzindo carne no final das contas e que lá no frigorífico ele tem que ver esse resultado. Mas esse resultado, ele vem de uma série de etapas a ser cumprida. E a primeira é o melhoramento, não é isso? É onde tudo começa, né? É a Se a gente pensar num ponto de partida para esse processo, é a avaliação genética, é isso? Essa é o ponto de partida, né? Ou seja, a avaliação genética é a primeira informação, né, que o produtor recebe, certo? Sobre de ter uma informação objetiva, né? Objetiva e numérica, certo? Assim como a gente pensa, né? Bom, qual é a dosagem, né, de adubo que devo utilizar, ou qual semente de soja, de milho é a mais adequada para minha região, né? Então, a avaliação genética é o ponto de partida em relação a qual touro devo utilizar para um determinado objetivo da minha fazenda, né? Ou para uma determinada condição da minha fazenda, né? Então, a avaliação genética, né, te permite dar esse direcionamento inicial, né? Direcionamento inicial que, logicamente, né, outros fatores, né, caso nutrição, manejo, reprodução, são importantes, logicamente, mas é o ponto de partida, né? A semente, né, a semente que a gente vai colher daqui a 3 anos, se planta, né, na simples decisão de escolher qual touro, né, vou utilizar com qual vaca, né? Então começa agora realmente isso, é para daqui 3 anos, né, então, quando Jesus falou: "É presente", é isso, né, é óbvio, quando a gente não tem como falar do que você pretende no futuro se você não estiver olhando para esse presente, então, o presente agora é fazer uma avaliação, fazer uma boa escolha para definir o seu rebanho, o seu gado daqui a 3, 4 anos, né, em que momento que ele vai estar. Que tipo de animal você vai ter, né. Então, a gente tem que fazer esse trabalho de melhoramento e ser fácil e entendível para o produtor, né, ele precisa pensar nessa etapa com clareza, né, Gilson? Na realidade, até antes da avaliação, porque a avaliação já é fruto de uma decisão anterior, que assim, a base de tudo é planejamento. Então, a primeira pergunta que a gente tem que fazer é assim: nós estamos querendo fazer o quê? Né? Aonde? Como? Com quem? Essas são as perguntas do planejamento. Essa, E aí dessas perguntas nascem: onde é que a minha propriedade está localizada? o diagnóstico, né? Qual o bioma que eu estou? Qual que é a minha situação, a minha realidade financeira? A qual mercado eu estou me propondo a produzir o quê? Porque na realidade a gente tem que lembrar que o boi e a vaca são veículos, né? Eles são veículos que nós vamos aplicar uma tecnologia existente para fazer o que a natureza faz.
A natureza faz o trabalho dela sem intervenção nossa, né, então ela vai fazer a combinação de um boi com uma vaca virar um bezerro, e esse bezerro com o tempo virar um boi gordo e depois virar um churrasco na sua casa. Agora, o conhecimento que Deus deu para o homem, né, o capacitando como co-criador, nos permite fazer com que isso que a natureza faz naturalmente, a gente ganhe com mais eficácia. E aí daí a importância da pesquisa, porque, por exemplo, a gente desperdiça muito recurso, né, de tempo, de insumo, de mão de obra, justamente por não respeitar o que a ciência nos permite. Agora só tem como utilizar a ciência se a gente tiver pesquisado e testado e comprovado aquilo num ambiente hermético. É por isso que quando eu vejo uma mesa dessa aqui, é muito importante que o produtor não tem noção do volume de estudo, de informação, de geração de dados, de combinação desses dados para compor as informações, para disponibilizar isso daqui, né. Ludmila está nesse meio e vai poder versar bem sobre isso. A genética, ela é uma tecnologia, né, como o Gilson falou, é mais uma ferramenta. E como o Baldi falou, a gente precisa ter o arroz com feijão, fazer o básico de nutrição, de sanidade e reprodução, e buscar identificar o que está limitando a produtividade. E muitas vezes é o potencial genético. A gente veio de uma evolução muito grande na nutrição, com as biotecnologias reprodutivas, e o potencial produtivo dos animais veio como limitante também. Mas para saber o que está limitando, a gente precisa fazer o diagnóstico. A gente precisa saber o que que o animal está produzindo, o que que não está produzindo. Costuma-se falar que a vaca ela já nasce devendo para a fazenda, né, então ela tem que produzir bezerro e, como a gente vem dessa margem de lucro reduzindo, nos últimos aí 50 anos a gente teve a redução no lucro de 70% nas atividades pecuárias, né, então produzir de forma mais eficiente, mais lucrativa é a chave. Acho que até por isso a precocidade sexual foi uma das características que ganha muito espaço hoje, né, para os produtores. A gente vê a adoção não só em rebanhos POs, mas também comercial. O Valdir viu algumas pesquisas a respeito, né, o pessoal já está fazendo desafio de precocidade em, novilha comercial, para garantir um bezerro a mais no final da vida reprodutiva, então é retorno econômico Você que falou o uma pessoal coisa, visa. né, que eu queria que a mesa explorasse. Quando fala assim: "A vaca já nasce devendo", que assim, uma provocação que eu faço para esse setor é tentar transformar essa linguagem acadêmica nossa, Uhum. Uhum. né, e a linguagem da pesquisa, a linguagem numa linguagem cotidiana. Então, por exemplo, por que que uma vaca nasce devendo? Né, o pecuarista sabe, mas ele não fica alerta. Eu sempre brinco que esses animais não vieram com interruptor, né. É. O ideal seria: "Não, desliga, não está dando resultado, deixa ele desligado um pouco, o mercado não está bom preço, desliga o boi, vamos esperar, semana que vem eu ligo ele de novo". Não. Então, assim, o fruto que vai monetizar o produto que sai de uma vaca, que é um bezerro, obrigatoriamente precisa respeitar um período de desmama. Então nós temos ali o quê? 8 meses, 7, 8 meses, 7, né. 8 meses, e nós temos que respeitar um período gestacional, Que a são gente não mais mexe 9. também. Então nós não temos condições de trabalhar isso daí, né. Na desmama a gente pode aí ganhar um mês talvez, É. né, na gestação não. Agora, antes da gestação ainda tem outro desafio ali, que é garantir a prenhez daquele animal. Uhum. Então assim, explora um pouco, eu queria ouvir vocês um pouco dessa dívida aí que já nasce para o produtor. É, uma coisa, algo simples de entender, digamos, de forma geral, digamos, uma vaca que desmama um bezerro, né, de 150 quilos ou de 240 quilos, né, o custo de mantença, né, para manter essa vaca ao longo do ano é praticamente o mesmo, só que uma vai te entregar um bezerro de melhor qualidade, né, em relação à outra. Eh, e todas essas tecnologias, né, que a Ludmila comentou, o caso da precocidade sexual, né, de você poder antecipar, de encurtar, digamos, o período, né, de recria, né, dessa novilha, né, prolongar a vida produtiva das fêmeas, né, ou seja, ter vacas, né, matrizes, né, que consiguen, além de desmamar bezerros mais pesados, né, produzir mais bezerros, né. Isso muitas vezes a gente quando fala, né, em criadores comerciais, né, que às vezes comentam: "Olha, você simplesmente tomando a decisão de ao invés de utilizar o toro A, utilizar o toro B, você poder desmamar, né, uma arroba a mais na desmama, né, se em condições normais, né, muitas vezes,
o pessoal, digamos, os criadores não conseguem entender, digamos, você fazendo a mesma coisa, simplesmente você muda o chip, né? Você utiliza um touro que vai ter desmamar um bezerro que vai ser 15 quilos mais pesado, né? Eu acho que assim que o produtor comercial, né, muitas vezes subestimam, né, o ganho produtivo, né, que pode ter o melhoramento genético. Na verdade, eu nem sei se subestimam. A minha dúvida é se ele sabe disso, É, porque talvez isso não esteja claro para ele. Ele já entendeu, né? Porque o fato é o seguinte, se a gente for falar numa linguagem de que existe uma grande diferença entre vender um bezerro na perna e vender um bezerro no quilo, no peso, tá? Então, assim, se eu não tenho qualidade de produção de bezerro, esquece falar em quilo de bezerro. Nós temos que falar em perna mesmo e tentar ser bem tagarela na hora de vender. uhum, Agora, se nós estamos falando em qualidade, nós saímos do bezerro na perna e vamos para o bezerro no quilo. E aí é bem diferente o preço de venda desse bezerro. É. Eu estou saindo de um animal, vamos usar de R$ 1.900 para um animal de R$ 2.200, R$ 2.300. Agora, eu acho que o mais importante que é isso, que na hora que você fala de um acasalamento, que aí entra na praia, na veia de vocês mesmo, que a gente faz muita coisa no olho, né? Na percepção. Nossa, aquele boi é bom, hein? Aquela vaca ali é boa demais, aquilo ali vai dar. E aí, de repente, é o seguinte, eu não consigo mudar o preço de venda de uma arroba, mas eu consigo mudar o preço de produção dessa arroba. Eu não consigo mudar o preço de venda de um bezerro, mas eu consigo mudar o preço, o custo de produção desse bezerro. Quanto que ela vai me custar. E aí quando você fala em precocidade e em quantidade de crias que ela vai dar, a gente tem que fazer aquela continha o seguinte, olha, isso daí com uma taxa de desmama de X me dá quanto de custo? E eu já fiz muitos exercícios aqui na AgroSelections, comparando uma fazenda de 60% de desmame com uma de 75%, e é impressionante porque a gente encontra assim R$ 700 na mesa. E aí eu digo, eu não controlo R$ 700 a mais no bezerro, mas eu controlo R$ 700 a menos no custo de produção do bezerro. Aí, por exemplo, se essa vaca me dá uma cria a mais do que uma vaca convencional me dá, qual que é a vida útil de uma vaca dessa? Normalmente é o quê? Vai me dar quantas crias? 5, 6, 7 anos de... É. 7 anos de vida. Agora, por É, exemplo, mais de olha, 3 de crias. 5 a 7, nós estamos falando em 40% a mais. Hum. Né? 40 é muita coisa na hora que você coloca na conta da pecuária, que é uma conta de longo prazo. Quando você coloca em meia arroba num rebanho de 1.000 matrizes, nós estamos falando em muita arroba no final. Eu acho que é isso que a gente tem que começar a bater muito, porque só tem um sentido ter a pesquisa, validar que existe um caminho diferente. Por isso que eu falei da questão da tecnologia disponível versus aplicada. Né? Eu não tenho dúvida, porque eu acompanho essa evolução de vocês o tempo todo. Mas a minha dúvida é, isso está inteligível para o mercado? Vocês acham que, por exemplo, a linguagem que hoje a Embrapa fala, que está falando desde 1973, que é a fundação da Embrapa, e que foi formada para o pequeno e para o médio. Né? E a revolução que o agronegócio passou, a agropecuária brasileira, passa pela Embrapa. Mas a minha dúvida é, será que a distância que tem hoje entre a Embrapa e o produtor está alcançável? Eu acredito que ainda tem um gap. A extensão, a transferência da tecnologia que é gerada é muito importante, mas ainda tem um gap, ainda tem a desconfiança do ou que aquilo vai me custar, é um investimento. Até com a genotipagem, né, muita gente fala: mas eu não vou gastar mais, eu já não estou conseguindo pagar minha conta, por que que eu vou gastar 90, R$ 100 para genotipar um animal, se eu não estou conseguindo pagar minha conta?". Mas tem a questão do retorno econômico, né. Eu vou citar o Cláudio, ele fala que o cara é o que não dá retorno. Então, é trazer tecnologias de uma forma palatável para o criador, para o produtor rural, tecnologias essas que deem retorno. Mas aproveitando esse gancho aí, Fernando, você falar um pouco sobre isso. Por exemplo, quando você fala em genotipagem, e olha a frase que você usou antes, eu já não estou conseguindo ganhar dinheiro com o que eu estou fazendo, você está querendo que eu gaste mais, tá? Eu vou fazer duas perguntas, né? Será que ele sabe o que ele está fazendo? Será que ele tem esses índices mesmo para saber qual é o custo dele? É, Porque assim, uma genotipagem vai trazer o quê, Fernando? O que que faz uma É. genotipagem e custa quanto, por exemplo? Só para a gente fazer um exercício aqui. Exato, a genotipagem hoje, a maioria das empresas estão cobrando em torno aí de 85, R$ 90, né? Então, logicamente, quando você pensa simplesmente no custo, né, mais um custo que tem na fazenda, só que só genotipar, simplesmente genotipar, não vai trazer benefício produtivo e econômico, tá? Mesmo em fazendas comerciais, né? Te dou um caso, um exemplo, né? Um exercício que a gente fez em fazendas comerciais, né? Em matrizes
né? A genômica, genotipar as vacas, te permite, digamos, ter maior confiabilidade em identificar as melhores e piores matrizes, né? Separar o terço superior e o terço inferior, né? E isso, fazendo uma conta simples, né? Focando em características de peso de desmama e habilidade materna das vacas, né? As melhores vacas, né, do mesmo rebanho, mesma condição de manejo, as melhores vacas com uma avaliação baseada na genômica, desmamam bezerros que são 100 quilos mais pesados 100 que 100 quilos mais pesados. Isso, e diferença se dado de balança, né? Comparando o terço superior e o terço inferior, né? Tendo vacas comerciais, né? Vacas que não são registradas, simplesmente eu chego na fazenda, genotipo, né? E com base na avaliação, né? Baseada nessa genômica, né? Que hoje os programas incorporam essa informação. Então, na realidade, a gente não precisa saber o pedigree dos animais, né? A genômica, né? Como eu comentei num dos temas, te permite democratizar o melhoramento genético, a avaliação, ou seja, assim como o criador, né? O produtor comercial, né? Compra adubo e utiliza uma recomendação, compra soja e utiliza uma recomendação, né? A genômica, né? Uma forma de canalizar rapidamente, né? De melhorar seu principal patrimônio de sua fazenda, que são as matrizes. Então, essa conta, né? E isso é um dado real, né? É um impacto que tem muito grande, né? Olha que coisa importante você falou. O padrão de precificação que a gente usa para o mercado é um bezerro desmamado com 180 quilos, certo? Nós estamos falando em 6 arrobas, não é isso? Você Isso. está falando de até 100, nós estamos falando em 3 arrobas. É. Nós estamos falando em 50% de delta de variação. É isso que eu acho que o setor tem que sensibilizar. Né? A adoção dessa tecnologia me traz possibilidade de aumentar em 50% o peso de desmame. Isso. E decisão de forma antecipada, né? Eu vou poder usar os animais com mais segurança, poder provar o potencial mérito genético desses animais em menos tempo. Não vou precisar esperar a fêmea produzir para eu pesar o bezerro dela. Agora o desafio disso você falou aí, você falou de dados, né? Se eu não estiver anotando isso, se eu não estiver planilhando isso, se eu não estiver acompanhando isso, não serve para nada, Né? né? Porque como é que eu vou dizer que funcionou se eu não estiver controlando? E como é que eu vou controlar se eu não estiver anotando? E eu estou falando anotando mesmo, porque começa de uma anotação. E eu me lembro de uma vez que eu fui visitá-los lá em Ribeirão Preto, que vocês me mostraram o software de acasalamento, que eu achei fascinante aquilo. Ainda perguntei pro meu sócio que estava comigo, falei, cara, como é que a gente ganhava dinheiro nisso antes sem ter isso? Mas aí depois eu perguntei assim, como é que é captada essa informação na base? Porque eu sei a deficiência que as fazendas têm para captura da informação primária, ou seja, do primeiro dado, do dado lá no curral, sabe, do dado da balança ali, do controle de nascimento. E aí o que acontece? Como no passado, já sei que você citou aí da redução de imagem, como no passado a pecuária era muito rentável, não precisava fazer muita coisa. Deixava lá e o animal trazia o lucro, que não é a realidade de hoje. Não. Se eu não estiver monitorando isso e utilizando essas tecnologias, esquece, aquela história de que pecuária não quebra, cuidado, gente, ela só quebra mais a prazo do que a lavoura, mas ela quebra também. Como se diz, né? Ter tudo na ponta do lápis, né? E que acho que isso é esse exercício, né? De medir, controlar, anotar, né? E fazer a conta, né? É um exercício que não todo mundo faz, né? Né? Eh, e acho que assim, em épocas, né, onde a conta não fica tão positiva como ficava antes, a adoção de tecnologias, né, Indispensável. é indispensável. Eu vou até fazer uma provocação aqui. Nós estamos falando de anotar, de medir, controlar, e o quanto esse setor tem essa dificuldade. Então, agora eu vou provocar a nossa especialista Gia ali, que agora já está uma especialista do agro, mas ela já viu a dificuldade desse setor, porque ela vem de outros setores. E aí, por exemplo, outro dia você esteve na Embrapa Sim. e você acompanhou um processo lá. Aí eu queria que você me falasse um pouco dessa percepção, porque, por exemplo, o que uma pessoa da área técnica vê ali é totalmente diferente do que a gente vê. Então comenta isso, que a gente está falando dessa dificuldade, com o que você viu lá, porque é um centro de tecnologia concentrado no aproveitamento desses benefícios, né? Sim, Gilson, a gente participou acompanhando o teste de desempenho de touros jovens. Então, quando você entende o que é esse teste, né? Ali a gente tem animais que realmente já vêm de estruturas de melhoramento, são escolhidos ali para participar. Então, todos os produtores ali são produtores que já trabalham
com melhoramento há algum tempo. Eu tive a oportunidade de conversar ali com produtores que estão fazendo isso há 3 anos e que já participam do teste, que não eram do setor, e aí eles entraram, eu falei assim: "Que você entendia de agro?". "Nada". E aí eu queria entrar, eu comprei uma terrinha lá, vim aqui, bati aqui na Embrapa, perguntei o que que eu tinha que fazer, e aí comecei a fazer direito. Então, pessoa produtor com 3 anos já tendo resultado e animais e saindo muito bem no teste. E outros produtores que estão ali há 10 anos, 20 anos, a vida toda, em estágios completamente diferentes. Alguns extremamente tecnológicos, já fazendo, lançando mão de todas as ferramentas possíveis, e outros ainda fazendo mais ou menos, fazendo meio na intuição. Então a gente vê que realmente nós temos perfis muito diferentes, todos ali buscam melhoramento, todos já entenderam a importância da genética para o seu negócio, mas que mesmo assim, ainda a gente não tem uma igualdade Mas nos olha que processos. coisa curiosa, independente do nível do pecuarista que está acessando isso, a entrega de parte dessa tecnologia está sendo conjugada ali, por exemplo, você falou precocidade. Não, você falou touros jovens. Sim. E o Fernando falou precocidade. Gente, precocidade significa no macho o quê? O animal começar a Entrar na puberdade, menor idade, ir para a fêmea começar a produzir mais rápido. Sim. Vamos traduzir isso, gente. É economia de dinheiro por diminuição de tempo. Nós temos uma atividade que é de ciclo longo É. e alta variabilidade. Então, quanto mais eu encurtar esse ciclo, mais segurança eu tenho. E aí, de novo, quando você vai fazer a conta do teste genômico, é para economizar tempo de erro. Eu vejo assim. Isso, por exemplo, o que a gente tem visto, né, nos rebanhos que han adoptado o teste genômico, é que o ganho genético, né, o ganho produtivo, né, triplicou. Né? Que eles conseguiam aumentar o peso de mama, aumentava 200 gramas por ano. Hoje já é 600 gramas por ano. Ou seja, a cada safra, né, a cada 10 anos, o peso de mama, né, geneticamente, está aumentando 6 quilos. Em realidade, isso, a nível fenotípico, na balança, é mais de 10 quilos, tá? Vamos dizer assim. E esses trabalhos feitos, né, nos Estados Unidos que mostram que o teste genômico te permite reduzir o tempo, né, até 3 vezes, né? Já triplicar a velocidade. E aí, por exemplo, se a gente pensar nisso, vamos fazer uma conta. Tá? Vamos supor que um bezerro desmamado até estar pronto para ser abatido, vai demorar o quê? 18 meses? Boas condições, né? Tá. 18 meses, nós estamos falando em 1 ano e meio. Vamos colocar um bezerro fazer conta mais rápido, hoje de R$ 2.000. Tá? Se colocar só o custo financeiro desse bezerro, tá? E se a gente falar em 5% ao ano, nós estamos falando de R$ 100 por ano de custo financeiro, certo? 1 ano e meio, R$ 150. O teste genômico você falou 85? R$ Já sobrou dinheiro aí já. Então, entendeu? É esse tipo de coisa que quando eu falo que você está inteligível, é porque o pecuarista, gente, eu acho que ele é um herói. Porque ele é um cara solitário, que tem que lidar com um volume de variáveis enorme, com pouca gente e com um nível de capacitação, um nível gerencial baixo. Então não é fácil isso. Então eu acho que a gente tem, por exemplo, a AgSelect tem sempre essa preocupação, né, de como transformar essas Tecnologia e tecnologias em algo aplicável e que ele consiga medir e ver esse resultado. Essa continha que eu fiz aqui. E até que a gente comentou, acho que é muito importante, porque você tem um pacote de tecnologias, pacote completo, né, que a Embrapa, as universidades, a própria NCP disponibiliza, mas você tem um perfil de criadores em relação a como adoptam essa tecnologia, como entendem, né, que isso logicamente está em função, né, do nível cultural, da situação financeira, da capacidade, né, de assumir risco. Então, assim, acho que esse caso da AgroSolution, né, de reconhecer, digamos, qual é o perfil de cada criador, né, e até onde esse criador pode ir, né, é muito importante no direcionamento técnico, no direcionamento do ponto de vista financeiro. Acho que isso aí é fundamental, porque, digamos, acho que assim, no Brasil, né, a Embrapa, as universidades têm produzido muita informação, muita tecnologia,
né? Essa brecha tecnológica, né? E não somente falando no melhoramento animal, sino para Uhum. tecnologia de nutrição, reprodução, essa brecha tecnológica com os países de ponta tem diminuído, mas acho que hoje, né, existe uma grande carência, né, de um direcionamento, é identificar o perfil, né, do criador, né, a pessoa que está na frente e direcionar, né. Você falou uma coisa interessante, que é, além da determinação disso, você usou a frase até onde ele pode ir. Uhum. Que a gente não pode propor uma coisa que não seja factível para ele, não É. seja aplicável para ele naquele momento. Me tira uma dúvida, Ludmila, na Embrapa, por exemplo, se falou em touros jovens, né? E eu sei que tem até um leilão desses touros anualmente, não é isso? Uhum. Tá, mas hoje a gente fala o seguinte: qual que é o universo de criadores hoje que estão acessando isso? Você fala o leilão ou o teste? Não, o O teste. teste. Então, o teste é todo criatório que já faz seleção genética, que participa de algum programa, ele pode participar. Mas aí na fazenda os animais são pré-selecionados, então os animais que a Gi viu lá na Embrapa, eles já são animais que foram pré-selecionados no criatório de origem, por isso também daquela qualidade, então são animais que já passaram por um crio. Então qualquer criador, independente do tamanho do rebanho, ele pode participar do teste. Tá, mas, por exemplo, esse ano tinha Precisa quantos lá, participar. mais ou menos? Nessa prova que vai abrir agora, a gente está com 140 vagas, na média, para Nelore. Mas, se eu não me engano, foi o recorde desse último Esse último ano, Então, 140 vagas seriam 140 animais, não Isso. necessariamente 140 140 criadores, produtores. não, 140 animais na raça Nelore, mas a gente trabalha com as outras raças também, Brahma, Tabapuã, Beleza. E geralmente eles levam mais de um animal, como é que costuma ser isso? varia. Tem produtor que leva 10 animais, tem produtor que leva 3, Ah, isso mas no varia máximo muito do 10. tamanho Então nós vamos ter em média lá 20 produtores, né, mais ou 20, 30 menos. produtores. Fernando, qual que é o potencial hoje do estado de Goiás? 20, 30 produtores é muito pouco, hein? Muito pouco. Muito pouco. Nós estamos falando de um rebanho de 22 milhões de cabeças no estado, que desses 22 deve ter aí 8 milhões e meio de matrizes, que tira aí 2 milhões e meio de leite, deve ter 6 milhões e meio de matrizes de corte. Que se a gente dividir aí 6,5 por 25, vai dar quantos touros, hein, necessários para... Só para fazer uma conta. Divide aí, quem tem uma maquininha aí, gente? 6.500 Pedi pra dividido produção aqui, é, 6.500 dividido por 2,5. Dá quantos? 4.000. quanto? 6 milhões e meio dividido por 25. A produção trabalhando e Quanto? 260 mil touros precisa para conseguir cobrir esse exército aí de matrizes. Imagina se esses 15 quilos, né, forem Se essa embarcados a mais tecnologia fosse num rebanho aplicada. desse tamanho. O que acontece com o estado de Goiás? Mas nessa questão do gap com o campo, uma coisa que a gente faz lá no Centro de Desempenho é voltar as pesquisas para a demanda do produtor. Como a gente sempre está em contato com os rebanhos que fazem seleção, os criatórios, mesmo os comerciais, então a gente sempre volta a pesquisa para a demanda do produtor. Como foi no caso quando iniciou o teste, esses testes com touros jovens, ele vem desde 91. Então era uma demanda avaliar animal para crescimento, para reprodução, ter um animal equilibrado, para a característica que dava lucro para a propriedade. Então esse teste avalia o básico que o boi tem que entregar. É peso, é fertilidade, é carcaça, hoje, né, a carcaça é rendimento de carcaça, é espessura de gordura. Então a gente sempre direcionou as nossas pesquisas para o que o mercado está pedindo, por que o mercado está precisando, qual que é o anseio do produtor rural. Então eu acho que isso é muito importante para diminuir esse gap e aproximar o produtor da pesquisa e usar as tecnologias que estão sendo desenvolvidas. Eu ouvi falar de uma tal de DEP de lucro. Isso. A gente tá tá chegando aí? estamos chegando nisso. É uma parceria de pesquisa, e já logicamente uma parceria comercial, né, entre a NSP e a Robatec, né, de desenvolver uma DEP de lucro, né, de lucratividade no confinamento. Fernando, desculpa te pedir, explica o que é DEP aí para nossa turma. DEP. Porque tem gente que conversa comigo e fala assim, Que é que isso? tal que é essa DEP? DEP, en realidad, DEP es es una palabra, né, que significa diferença esperada na progenie, tá? Então me dá uma ideia, né, da capacidade, né, que esse touro ou essa matriz possui de produzir indivíduos superiores, né? Então, se eu tenho
um touro, vamos fazer a conta simples, né? Um touro que ele tem uma DEP para peso de mama, tá? De mais 15 quilos, tá? Significa que esse touro, né, vai produzir filhos, né, progênies, que em média vão pesar 15 quilos a mais que a média do rebanho, da população, né, onde esse animal está sendo avaliado. Então, na verdade, é uma medida, é uma tecnologia que serve para comparar animais, né, basicamente. Então, se eu tenho um touro, né, com uma DEP de 10 e outro de uma DEP de mais 20, né, significa que o segundo touro vai desmamar bezerros 10 quilos mais pesado que o primeiro, por progênie, né? Se eu produzir 1.000 progênies, eu vou multiplicar esse 20 vezes 1.000, né, significa que o segundo touro vou conseguir desmamar 20.000 quilos, né, de bezerro a mais, né, se eu escolher utilizar o TROB. Por isso que o melhoramento genético, assim, na maioria das situações, é uma decisão meramente de gestão, né? Você tem a avaliação genética, tem as DEPs desses animais, né? E é uma questão assim, existem, digamos, criadores que têm uma preferência cultural, né, por um determinado biotipo de animal, ou podemos utilizar, digamos, ferramentas objetivas, e que essas DEPs podem ser facilmente traduzidas em resultado econômico, né? Ou seja, pensar assim, um touro que me vai permitir produzir uma arroba a mais, né, de peso de carcaça, ou aumentar 1% a mais, né, o rendimento de carcaça, né? A gente tem as DEPs e a gente consegue facilmente traduzir essa DEP em um resultado econômico, um benefício econômico. Então, se vamos fazer uma analogia, então, com uma linha de produção de uma fábrica, essa escolha, vamos pensar que eu estou colocando um equipamento na minha linha de produção, que eu vou aumentar em 20% a produção no mesmo tempo, né, o que eu vou acelerar a produção diária. Então, é sempre pensar na fazenda como realmente uma empresa, em como eu preciso ter os números. Então, quando você falou que é uma questão de gestão, é isso, né? Se eu tenho esses números, eu controlo minimamente, anotando, né, Gilson? Os números, eu consigo fazer escolhas que vão melhorar a minha produção, no caso de carne, né? Então, a gente vai ter aí mais 10 quilos de carne em menos tempo, e que no final a venda é lá por quilos de carne, então vai me dar um resultado maior. A gente tem que pensar bem racional nisso, e não é tão difícil, né? Não. Aliás, é ao contrário, é bem simples de fazer, são pequenos passos que têm que ser implementados dentro do processo. E além da questão importante que o Gilson tinha comentado, né, na conversa prévia, existe um sinergismo, né, entre a genética e o ambiente, né? Ou seja, geralmente os animais que são geneticamente melhorados, ou seja, que animais que, com base na sua avaliação, né, olhando um sumário de touros, né, geralmente os animais que são melhor avaliados, na medida que melhoramos o ambiente, né, são os animais que entregam mais, né, que tem, ou seja, existe um sinergismo positivo, né, entre uma melhora ambiental, vamos dizer assim, integração lavoura-pecuária, né, melhorar a pastagem, melhorar a estratégia de suplementação, né, você consegue potencializar a resposta, né, de manejo utilizando animais com uma melhor genética. É o que a gente escuta falar o tempo todo, que vai expressar o potencial daquela genética, né? Quando ele tem todos esses, o manejo acertado, a nutrição, a sanidade, tudo isso feito certinho, ele tem uma melhor expressão genética de tudo isso. Não, e aí eu estou fazendo uma conta aqui. Quantos anos vocês demoraram entre a graduação, para fazer o currículo todo? Mestrado, doutorado, pós-doutorado. Bom, eu entrei na faculdade de agronomia em 97, formei em 2002 e finalizei o doutorado em 2008. Então, Então, são 11 anos. 11 anos. Então, olha só, isso que eu falo. O seu não foi diferente, né? Eu gastei 12. 12. Aumentou um pouquinho o ano do doutorado. Tem vários de vocês dentro dessas estruturas, né? E aí eu fico pensando o seguinte: não existe arroba barata, produção de arroba barata, sem pasto. E não existe qualidade de pasto sem preparo adequado de solo, escolha adequada da semente, um bom protocolo de fertilização, de nutrição. Eu falo primeiro o ser vivo que a gente tem que tratar é o solo, Uhum. né? Que é ele que vai nos dar essa possibilidade. Então a conjunção
disso com a genética, ou seja, do protocolo nutricional com o protocolo genético, nós estamos falando em dinheiro. Eu andei fazendo conta disso daí para chegar, porque assim, eu não entendo muito desses débitos de vocês aí, mas entendo um pouquinho da canjibrina, como se diz, né? E quando você fala de não é difícil, é impressionante o resultado que você tem quando você tem uma melhoria de pastagem, que te permite um aumento de lotação, que te permite um gasto menor na finalização desse animal, porque cada vez que você antecipa esse resultado em uma etapa, você economiza na etapa seguinte. Quando você conjuga esse verbo com a genética, nós estamos falando de um ganho que numa operação de cria pode chegar a R$ 700 por bezerro, e nós estamos falando de um ganho na outra ponta que pode chegar a mais R$ 700. Uhum. E olha que eu não falei aqui em preço de cotação de arroba, porque não me interessa Isso que isso. eu ia te perguntar agora. Essa lucratividade que está sendo desenhada não está amarrada ao preço da roupa. Não, porque assim, ela toda é garantida dentro de casa. Por isso que eu falo, ter uma tecnologia disponível só depende de você utilizá-la ou não, que é diferente de falar o seguinte: eu queria uma arroba de R$ 350. Você pode criar a arroba do jeito que você quiser, mas é o mercado que é soberano. Ou, eu falo que esse livre mercado nosso é um negócio meio perigoso. O Adam Smith acha que a gente tem que rever esse negócio, porque eu acho que a mão invisível do mercado hoje tem nome. Mas, para não polemizar, se eu não tenho poder de influência no preço de arroba, ou no preço do bezerro desmamado, ou no preço de uma vaca boiadeira, ou no preço de um boi magro, eu tenho total poder sobre o custo de produção desse boi magro, desse bezerro desmamado. Tá É no seu total quintal. poder. Aí o que eu preciso é escolher os parceiros certos. É. O que a gente mexe é dentro da porteira. É se eu vou colocar 1 UA por hectare, se eu vou colocar 2, e a tecnologia para mexer, para alterar isso a gente tem, né. Seja nutrição, seja genética, produzir o animal em menos tempo, abater em menor idade, então estou liberando área, estou girando meu capital dentro da propriedade. Isso a É, eu, gente eu, eu consegue. provoquei aquela questão da numérica, porque assim, nós estamos. Tudo na pecuária brasileira é superlativo, né? Até a ineficiência nossa. E nós estamos falando de um exército aí de mais de 700 mil pecuaristas no Brasil, dos quais 50 mil deles estão em Goiás, né? E quando eu penso na força de uma ferramenta dessa, na força de uma Embrapa e olho a numérica, eu me animo ao invés de me desanimar. Que eu falo assim, nossa, mas só tem 20, só tem 30. Nossa, que bom. Ainda tem 49.970 para a Pra gente trabalhar. trabalhar, né? Acho que o desafio é como, e esse é o desafio de vocês, viu, Gi? Como é que comunica, como é que exponencia? Eu fico aqui pensando, olha, se já tem gente desde 91, olha a curva de aprendizado tem isso. Para você chegar ao ponto de ter um leilão, significa que você já está conseguindo agregar valor nisso e o mercado está pagando a mais por isso, porque senão não estaria no leilão. Tá? Então, eu acho que o desafio é como comunicar isso, como exponenciar isso, da maneira que não fique nessa coisa genérica ou que fique no espaço no espaço comum, né, naquela coisa, e como é que a gente tem que ser efetivo nisso, gente, não sei, é isso que acho que é. Edilson, o que a gente tem feito, o desafio realmente é fazer com que o produtor entenda as possibilidades, porque se ele conseguir visualizar esses R$ 700 que você falou aí em cada ciclo, se ele conseguir visualizar o dinheiro que ele está deixando na mesa e de como é fácil tomar essas decisões, por quê? O que a gente percebe, sempre que a gente fala com o produtor, é que tem tanta coisa acontecendo e são tantas as etapas que ele tem que pensar, que às vezes ele trava numa tomada de decisão por desconhecer ou por não ter tempo de aprender aquilo, sabe? Hum. E aí, o que que é a ideia desse podcast, inclusive? É trazer quem entende disso. Por quê? Quando a gente escuta aqui o professor Fernando, quando a gente escuta a Ludmila falar de como isso é feito e das possibilidades, a gente consegue dar a ferramenta para o produtor que está nos acompanhando a se aproximar, usufruir dessas informações e encontrar a solução certa, encontrar a melhor solução para ele. E é essa a função, né, da comunicação, informar, encurtar esse caminho, porque ele não precisa fazer isso sozinho, né? A gente está aqui mastigando essa informação para ele encurtar o caminho. Ah, ele não precisa passar por 12 anos acadêmicos, 12 anos acadêmicos para aprender isso. Não, não Alguém já fez precisa. isso por ele. Exato, Ludmila, exato. você falou, explora melhor a Uai,
por hectare. Vamos traduzir isso aqui para o produtor. Pecuarês, né? É. Vamos falar o pecuarês, que é cheio das siglas. Então, Gilson, a questão da UA por hectare, a forma mais barata de produzir carne que a gente tem é a pasto. Uhum. Tem extensão territorial, a gente não tem mais área para abrir. A gente tem que intensificar a produção dentro da área que a gente tem. E nem precisa mais, né? Porque Nem só tem precisa mais. hectare aberto. A gente precisa aumentar a produção na área que a gente já tem. Então, a melhoria da qualidade da pastagem é fundamental. Então, por exemplo, traduz isso para mim. Um hectare são 10 mil metros quadrados em janeiro e vão ser os mesmos 10 mil metros quadrados em dezembro. Uhum. Sem aplicar nada do que nós estamos falando. Nós estamos falando de uma lotação de quanto hoje? Sem aplicar nada. No convencional nosso, no nosso regime de Média ineficiência. brasileira? É. 0,7, 0,9. Vamos melhorar para pelo menos Uma para para fazer facilitar a conta mais rápido. conta, uma UA por Vamos lá. hectare. Investir em pastagem. Investir em planejamento estratégico de pastagem, porque já é sabido que a gente tem a estacionalidade da produção forrageira. Então, vai ter um período de escassez, eu vou ter que ter um planejamento, saber que em determinado período ou eu trabalho numa taxa de lotação mais baixa do que minha propriedade segura, ou eu vou ter que ter uma suplementação estratégica Ou de seja, todo suplementação. mundo sabe que vai ter seca. Todo mundo sabe. Não vai ser novidade do ano, Não né? vai ser Porque a novidade. gente conhece com uns amigos Pode às dar vezes e uma fala assim: rapaz, demoradinha. tô sem pasto. Eu falei, não, é porque tá em seca esse ano. Não, é o primeiro ano Não, de seca, não é o primeiro. Mas então Então agora o tá planejamento todo mundo ajuda, né? sabendo. Todo ano vai ter seca. Não adianta, a gente vai ter Se que eu passar faço por esse isso. exercício todo, né? E entro com a fertilização, recupero, entro com rotacionamento, entro com, ou seja, eu quero depois explorar isso com você, Fernando, quebrar paradigmas. Que eu, como venho há muito tempo da pecuária, no passado a gente falava que precisava de fazendas grandes, porque era uma pecuária extensiva. E hoje a gente já aposta aqui numa teoria de propriedades pequenas, e eu quero convidar os produtores de pequeno porte para vir aqui conversar com a gente. Fazendas de 100 hectares dando conta de soltar uma safra de 250 animais por ano. Isso não existia no passado, só existe agora porque tem tecnologia de intensificação. Uhum. Então, se eu faço isso, eu posso ir para quantas UAS? Além do planejamento da pastagem, o planejamento nutricional, uma estratégia muito importante é a gente buscar animais mais eficientes. Tem um projeto junto com a Embrapa e a NCP da seleção para eficiência alimentar, a gente conseguir identificar animais que comem menos e entregam mais carne. Ou seja, além de eu melhorar a pastagem, eu melhoro a qualidade daquela quantidade de animais em cima daquele hectare. Uhum. E eu posso chegar de 1 em quanto? A gente tem 2? trabalho de 3, de 5, dependendo do potencial genético do animal. Então, olha só, 5, Consegue. nós estamos falando de sair de 1 para 5 no mesmo ativo de terra, Uhum. no mesmo período de tempo. Então, você tem noção do ganho que a gente tem por capturar isso quando a gente exercita tudo isso? Nas nossas pesquisas, mas em confinamento, embora a correlação, né, da avaliação da eficiência alimentar no confinamento e a pasto seja alta, em torno aí de 0,80, 0,90, isso significa que se eu seleciono o animal para ser mais eficiente, para consumir menos alimento, no confinamento eu tenho essa resposta também à pasto, então eu vou estar utilizando o animal que vai consumir muito menos alimento. Então por isso que eu consigo Aí que produzir chega na mais. tal da débito do lucro, Vai vai por esse caminho. facilitar isso daí. Isso. Porque hoje uma diária de confinamento tá quanto? 20, R$22. 20, 22 Ou seja, reais. se eu tenho animal que come muito, guloso, É. haja bolso, né? Na verdade, assim, a questão da deficiência alimentar, o que é chamada também de CAR, consumo alimentar residual, é uma DEP para você ter um animal menos exigente. Ou seja, você pode aumentar a taxa de lotação, ou seja, colocar cabeças por hectare que conseguem. Mais animais compartilhando aquele espaço. Isso, exato. Aumentar a produtividade por cabeça, a su vez ter animais que têm menor exigência, e isso a gente tem quantificado, que você consegue aumentar a taxa de lotação até 10% geneticamente, ou seja, simplesmente por ter um animal, né, que exige menos, e isso pensando, por exemplo, na cria, né, sobretudo, particularmente em sistemas de produção mais extensivos, né, o objetivo é ter um animal, né, menos exigente, porque muitas vezes o criador não tem condição de melhorar o ambiente, porque temos uma limitante de solo, então aí essas DEPs relacionadas com eficiência alimentar são muito importantes, né? E isso já a NCP, em parceria com a Embrapa, tem desenvolvido e disponibilizado para os criadores. E também a questão da DEP de lucratividade, o que a gente
diferentes medidas de lucratividade, né, ou, em realidade, ferramentas para aumentar a lucratividade, seja na fase de cria, recria, engorda ou no confinamento, né, que essa famosa, recentemente, né, lançada de lucratividade, tá? Que isso te permite, digamos, e pensem, antes do criador, né, comprar seus animais ou escolher os animais da recria para colocar no confinamento, uma dieta aí de uma diária, né, de 20, R$ 25, você identificar, né, através simplesmente de um pelo, né, você tira um pelo, genotipa, e você identificar os animais ladrões, né, Quem pode estar lá mesmo, né? Exato. Isso tem um Quem vai ter o privilégio de comer uma dieta, né, quem está convidado a se retirar. exatamente, exatamente. E essa é uma tecnologia que o valor, o custo, a inversão, né, representa um custo de 4, 5 diárias, né, menos que isso, né. E aí eu fico pensando, Goiás hoje é um dos maiores confinadores do Brasil, não é isso? Sim. Então nós estamos entre os 3 maiores rebanhos, estamos acho que entre os 3 maiores exportadores, devemos estar entre os 2 maiores confinadores, e temos 14,5 milhões de pastagens, mais ou menos. Tem potencial aí para bater o E 70% desdegradado, com algum grau de degradação. Mas e a variabilidade entre os animais, a diferença de um animal para o outro é muito grande. A base de dados da última amplitude que eu vi era de animal que consumia 5 quilos de matéria seca ao dia e o outro 13, entregando o mesmo peso. Isso em confinamento. Então, assim, a diferença de 8 quilos. E isso é importante porque, assim, o valor da diária é o mesmo, né? Uhum. O que muda é quanto volta de arroba, né? Exato. Não é isso? E depois tem É o outra tal coisa. do boi ladrão, né? Come, come, come e não me devolve arroba, né? E depois tem, além dessa questão de eficiência que Ludmila comentou, por exemplo, você através da genética, você pode identificar, antes dos animais entrarem no confinamento, quais animais têm mais chance de obter a bonificação, né, de conseguir chegar, né, a um rendimento acima de 55% e um acabamento aí acima de 5, 6 milímetros, né? Uhum. Que o produtor, muitas vezes, ele não obtém 100% de bonificação, né, em todos os animais. Então, através das DEPs, né, você pode identificar, antes de fazer a inversão, identificar, né, quais animais têm maior chance de te entregar, né, de ser bonificado, né, seja por peso de carcaça, rendimento, acabamento e, logicamente, se o frigorífico, né, faz pagamento diferencial, né, por marmoreio, né, gordura intramuscular ou algum outro critério, né, eu acho que esse é o melhoramento, né, as avaliações genéticas são um grande aliado tanto para o criador, quem recria e quem confina, né, e todas as etapas. em todas as etapas. Eu tô aqui repassando tudo que a gente falou desde o começo, são muitos pontos onde realmente a genética faz diferença, né. Não a gente falou aqui da diferença do peso na desmama, aí a gente está falando em tempo e eficiência alimentar, quanto custa muito menos para esse animal atingir o peso dele em tempo, e ainda a capacidade de você entregar um animal de maior qualidade de carcaça no final na ponta final ali do frigorífico e ser bonificado por isso. Então, Gilson, você já fez as contas aí na sua cabeça? Eu tenho certeza de quanto que isso dá a diferença. Eu queria até alertar aqui. Não, a diferença ela pode chegar facilmente a R$ 1.500. Uhum. R$ 1.500 que não existem hoje. E que Se eu R$ falar 1.500 isso, vai ter gente querendo me bater aqui, deve ter muita gente me xingando do outro lado. Eu falei, esse cara ficou louco, bateu a cabeça na entrada. e esses R$ E aí eu desafio o 1.500 seguinte, vem pra mesa, vamos fazer conta. É isso aí. Porque assim, sem depender, qual é o preço da arroba hoje. Aham. e o que eu tô dizendo, já é o seguinte, por exemplo, o Fernando falou da bonificação. Esquece a bonificação, porque a bonificação entra e sai de acordo com a conveniência do meu parceiro comprador. Aham. Mas o pagamento do rendimento de carcaça não tem nada a ver com bonificação, isso é matemática. Entregou um animal de 21 arrobas com 56, 57% de rendimento e entregou um animal de 21 arrobas com 50, 51, a diferença disso no valor da arroba de hoje, nós estamos falando na faixa dos R$ 700. Uhum. Olha que eu falei de 2 animais do mesmo peso, só que com a variável de rendimento de carcaça diferente. Nós não conseguimos fazer esse rendimento de carcaça sem genética. Podemos até fazer o peso, mas não sei gastando quanto. A genética me traz uma possibilidade, essa é a descoberta que eu fui tendo nos últimos anos, né? Que ela me traz a possibilidade de conjugar isso de uma maneira diferente.
Eu chegar no melhor ponto de equilíbrio disso daí, né, porque, por exemplo, matematicamente, a conta que eu faço que é a mais rentável é chegar a um animal de 21 arrobas, com 56% de rendimento, com 24 meses. Essa conta matemática é a mais harmônica que eu encontro. Seria Agora, ideal. para chegar nela, tem uma conjugação de verbos aqui que passa pelo que a Ludmila está falando, passa pelo que o Fernando está falando, porque senão não chega. E lembrar também que o custo da prenhez é o mesmo, né. Se eu vou usar eu vou investir em material genético, vou importar material genético, vou comprar sêmen, eu vou gastar às vezes 10 ou 15 reais a mais no sêmen do animal com uma avaliação genética melhor do que o outro, mas o custo em si, o grosso Nossa, outra fixo observação importante essa da sua. prenhez é o mesmo. E aí sabe o que me preocupa, velho? Você falou lá de ATF. Hum. Se a gente for pegar a foto lá de um pouco antes de você entrar na faculdade, tinha 2 profissionais no Brasil habilitados para fazer IATF. Eu conheço um deles. A última estimativa que eu fiz tem 7.500. Agora eu pergunto o seguinte, são 7.500 bem instruídos, medianamente instruídos ou não instruídos? Porque senão nós vamos estar com um efeito multiplicador aí terrível. Porque se de um lado eu tiver alguns vendedores de sêmen que estão preocupados só em vender sêmen, e do outro lado tiver com profissionais que também não estão preocupados com os índices ali, nós temos um grande problema colocado. E daí nasce o tal da agro selections, selecionar parceiros que realmente estejam preocupados com o resultado do cliente. Porque senão o meu medo é que do mesmo jeito que a gente multiplica coisa boa, multiplica coisa ruim. Essa é uma preocupação, né, Nilson? E até quando você me questionou sobre como a gente está fazendo para diminuir esse ruído, melhorar essa comunicação para o produtor, é justamente sobre conectar todos esses processos e criar aqui dentro protocolos onde o produtor ele não precisa há 12 anos acadêmicos para aprender sobre aquilo, né? Ele vai usufruir de toda a pesquisa que a Embrapa vem fazendo, de toda a pesquisa, de todo o trabalho que a NCP vem fazendo, com consultoria, com gestão, com todas as frentes, para que ele só usufrua, né? Ele coloque isso na Ele gestão só dele, precisa querer. só precisa querer. E como é que faz esse povo querer, gente? Eu acho que é fazendo essa conta que você fez, de mostrar o quanto ele está deixando na mesa, de mostrar o quanto ele está vulnerável se ele ficar dependendo do preço da arroba subir ou descer, e quanto que faz a diferença em 4 semanas de confinamento, né, que ele possa antecipar, né, no final. Então, em vez de 26 meses, ele entregar esse boi com 24 meses, né. É. Então, tudo isso quando a gente mostra, acho que no bolso, se a gente conseguir mostrar quanto ele está tirando do bolso ou quanto ele está deixando de colocar no bolso, talvez ele vai avaliar o negócio dele e falar: "Opa, acho que dá para melhorar alguma coisa aqui", né. Essa questão da tomada de decisão porteira dentro, porteira fora, é muito importante. Até que gostaria de citar um trabalho que foi feito no Uruguai com vários produtores, né, de recria e engorda no Uruguai. Foi feito assim uma classificação, digamos, para ver quais invernadores, né, ganhavam mais dinheiro, né? Então, se levantou dados de produção, né, dados econômicos de custo, e os que ganhavam mais dinheiro não eram os que vendiam melhor. Ou seja, não eram os que compravam um bezerro, eles geralmente compravam um bezerro, não necessariamente mais barato, mas vendiam, né, o preço da roupa era pior, só que eram os que produziam mais, tinham maior produtividade por hectare, né? Eu até te faço uma pergunta, o Uruguai tem que rebanho? O tamanho? Em torno de 11 milhões de cabeças. E a base lá é 60% taurino. Hereford e 40% Angus. Então tudo taurino. Tudo, a maioria Então a gente taurino. chega lá naquele mercado lá e come igual um louco, não é à toa não, né? Não. Eu sou um grande apreciador da carne É. daquele mercado. Tem as Montevidéu. vantagens, né, que tem a carne, né, de raças taurinas, a questão da maciez, Uma que pastagem que é um tapete, né? exato, o uso de pastagens temperadas, né? Mas assim, quando a gente fala, né, às vezes a gente generaliza muito, né? Fala assim, bom, raças taurinas, né? Hereford, Angus, tem carne mais macia, sim, né? Mas no caso do Nelore, e isso aí a NZP e a Embrapa têm feito um trabalho magnífico, né? De identificar, né? Maciez. Maciez na raça Nelore, né? Era isso aí que eu queria chegar. Existe uma variação muito grande, né? Você tem touros, né? Touros Nelore, né? Com uma capacidade genética para produzir carne
tão macia quanto uma raça. Isso é outra coisa que a gente tem que discutir. Isso, porque isso assim, não é somente genética, né? A gente, né, tem que a esses animais, né, que têm genética para maciez, tem que dar a pastagem boa, né? Idade da abate, né? Abater animais jovens, né? Porque, né, a maciez não somente genética é importante, mas tudo que a gente conversou aqui sobre manejo, pastagem, suplementação é importante. Você falou 20 milhões, né, o rebanho? 10. 10 milhões. O rebanho de Goiás é 22. Certo. Ó, gente, importamos um uruguaio Só que para ajudar a fazer um negócio diferente nessa pecuária aqui agora. E trouxemos outro talento da Embrapa para cá, ó. é isso, gente. Eu queria que você falasse um pouquinho desse processo, já que a gente entrou nessa questão da maciez, eficiência, é a pesquisa que está acontecendo agora que você está trabalhando, é isso? Isso, como o Baldi falou, né, a maciez ela é multifatorial. Então a gente não vai fazer maciez só com genética. Todos os outros aspectos são importantes. O manejo pré-abate, o manejo pós-abate, mas até na última base de dados da NCP, que eu peguei com o Baldi, 70% dos animais que tinha fenótipo para maciez tinha o valor abaixo do limiar considerado carne macia. Então, 70% dos animais que a gente tem avaliado hoje com fenótipo produz carne macia na raça Nelore. A gente consegue produzir, sim, carne de qualidade com as Quantos nossas por cento? condições, 70% do limiar da literatura, que seria 5 kJ força, que é a Agora, se o frigorífico não estiver corrente preparado, ele mata tudo isso aí, ele não abate. É. Por isso a preocupação nossa em trazer É. parceiros Sim, que entendam, que né, estejam o comprometidos com essa processo, causa, senão os 3 anos de que sabe trabalho cuidar aqui dessa carne. Ou seja, porque sempre a gente associa, né, que o Nelore é tardio, né, não é precoce e carne de qualidade é ruim. Mas assim, a gente, graças ao esforço da pesquisa, né, tem identificado, né, que existe variação, né, que é possível, quando se mede e se seleciona, melhorar esses atributos, né. Então assim, mas logicamente, Gilson, a gente tem que comprar esse boi pesado, jovem e de carne macia, né. E isso logicamente tem que, né, ter uma bonificação diferencial, logicamente, para o produtor, né, quando você pensa nesses atributos. Mas assim, hoje as tecnologias existem, digamos, o pacote, né, de tecnologia para você produzir uma carne, cebuína de qualidade tão boa quanto uma carne taurina. E carne dura ninguém quer, né? É. Tem gente que gosta de carne mais magra, tem gente que gosta da gordurinha mais dura, certeza que ninguém quer. É Então, verdade. É. E volto a falar, viu, você falou da bonificação, gente, sem a bonificação, mas trabalhando aumento de produtividade, nós Produtividade. conseguimos gerar resultado extra. Se tiver bonificação, tanto melhor. Mas de novo, eu não posso fazer um negócio dependendo de um terceiro. Tá, agora se o terceiro já me paga por aquele aumento de produtividade do rendimento da carcaça, é o foco que eu tenho que ter, ué. É. E aí se eu tenho condições de reduzir meu custo, melhorar a qualidade da produção do bezerro, é outro foco que eu tenho que ter. Eu acho que tem que bater nisso, viu, Gi? Tem que, Sim. assim, Melhorar todos os processos que você consegue controlar, sem depender de terceiro, sem depender necessariamente do frigorífico, do preço da arroba, né. Então realmente é tomar posse do seu negócio, cuidar dele em todas as etapas para você aumentar a rentabilidade ali, sem depender do mercado. no futuro, a nossa ambição aqui na AgSelections é realmente montar uma linha de produção de uma carne diferenciada. Tá, mas a gente não pode ficar iludido, isso não vai nascer do nada, nós não escolhemos esses parceiros com essa qualidade à toa. Sim. Então a gente quer chegar lá, até chegar lá a gente precisa conjugar outros verbos que nos ajudam a chegar lá, mas nós vamos chegar numa hora de ter uma linha de produção, já com carne sendo demandada num determinado padrão, que aí sim nós vamos conseguir receber um valor extra, que não é nem bonificação, é distribuição, é uma melhor distribuição do valor de riqueza gerado pela cadeia, tá? Eu não gosto desse termo bonificação. Eu acho que a gente tem que defender uma melhor distribuição da riqueza que a cadeira gera. Ou seja, A cadeia gera riqueza, mas ela está mal distribuída hoje. você vai pagar melhor o produtor que trabalha melhor. Exatamente. Aliás, eu vou devolver, não é pagar melhor, não. Nós vamos devolver para ele boa parte do esforço que ele tem hoje, que não é remunerado. Isso, excelente. E isso, por exemplo, quando a gente está falando aqui do Dimino sobre a macia da carne, né? A gente tem que lembrar, né? Por exemplo, na hora de produzir um animal feio, né? De cruzamento, a mãe, né? Desse produto é geralmente uma vaca cebuína. Uhum. Então, assim, a gente pode, através dessas características, né? Caso da maciez,
gerar um valor agregado adicional para matrizes, né, que vão produzir um produto F1, né, com câmera macia. Porque geralmente, né, o produtor, né, quando vai fazer delinear um cruzamento ou escolher uma raça, um touro, somente olha o lado, né, do pai, taurino, né? Mas esquece que esse produto, praticamente metade da vida, vai estar ao pé da vaca. Esse é outro assunto importante, hein? Sim, sim. Precisamos dar atenção para a vaca. A vaca. Maior E ela que chega em alguns momentos a ter 2 animais sendo sustentados por ela, um dentro dela e um no pé dela. Exato. E talvez seja outra área de muito foco que a gente tem que dar, né. Vamos tratar melhor essa nossa amiga aí, porque ela é gente boa. Tem que olhar, assim, pra matriz. E é ela que fica, né, uma decisão errada da matriz que você fez. Colher os frutos dessa decisão errada 6, 7 anos dentro da fazenda, né. E nesse ponto, essa parceria com a NCP AgroSelections já traz um benefício muito grande, porque vocês já têm um grande número de fazendas já participantes do programa NCP, que já estão produzindo animais, ou seja, não só machos, mas fêmeas de qualidade melhorada, e que podem ajudar a pecuária comercial atual de Goiás a melhorar seu desempenho. Nós temos regiões estratégicas como o Vale do Araguaia, que é uma região que a gente está olhando com muito zelo, pelo volume, né, de animais que tem ali. Então eu vejo que a gente pode já trazer algumas coisas de imediato aí, viu, Fernando? Não, inclusive trazendo o exemplo que a gente estava citando da classificação das matrizes, né, que é o terço superior, né, das melhores matrizes mamavam bezerros com média de 270, as piores vacas desmamavam bezerro com peso de 170, que isso logicamente tem um impacto muito grande para o criador, né, para quem vende bezerro. Agora, para quem compra esse bezerro para fazer uma recria, né, eficiência, você começar com um bezerro de 170 é bem diferente de começar com um bezerro de 270, né? Total. Totalmente. Então, assim, acho que essas coisas, né, ou seja, de a gente ir além, né, das avaliações genéticas, além da DEB, além de um numerinho lá em um papel, né, num sumário que muitas vezes é difícil de digerir, né, de entender, né, pelo criador comum. Acho que essas iniciativas, né, por parte da AgroSolution, né, de expandir esse conhecimento, levar, né, que esse conhecimento seja mais palatável nessa e que essa tecnologia vai resultar, né, num ganho econômico, né? Acho que é muito E importante. até vou falar uma coisa, né, quando a gente fala do projeto da AgSelect, às vezes você está ouvindo a AgSolution, porque a empresa de origem era a AgSolution, né, e o projeto agora incorpora a AgSelect, que está selecionando. E a gente está falando muito de Goiás, gente, por 2 motivos. Um, que a sede está em Goiás, outro que eu sou goiano, então não tem como não ser bairrista. É óbvio que isso está à disposição, né, para os parceiros do Brasil todo, né, mas quem quer tudo não tem nada, né? Então a gente está focado num projeto localizado. Nós escolhemos Goiás para sediar isso por essas características de posição geográfica, de perfil do rebanho, de qualidade da carne que já é produzida. Nós já temos um padrão de genética aqui diferente de outros estados. Posso dizer que a gente está entre os 3, 4 melhores estados aí de genética do Brasil, sem medo de errar. Então, assim, se a gente tem chance de fazer algo diferenciado, aqui nós temos já passos iniciados, né? Olha o trabalho que a Embrapa vem fazendo aí há 4 décadas, né? 4, 5 décadas já, quase 91, né? 3 décadas, né? 3 décadas, quase 4 décadas. Então, assim, isso me anima muito, porque diante de um cenário que é preocupante, né? Não vamos ficar aqui colocando, tentando tapar o sol com a peneira. Nós estamos sendo atacados, né, por uma redução de margem, uma concentração de abate, né? O produtor nosso é muito sacrificado, por isso que eu falo que é um herói mesmo, tá? Não é uma classe nós não temos subsídios para essa área, nós não temos linha de crédito favorável para essa área, então, assim, tudo é muito hostil. Então, tudo que traga resultado adicional que ajude a proteger esse nosso público, nós temos que fazer. Essa é a bandeira. Isso mesmo. E já caminhando para, já que você falou: "Temos que fazer", tem muita coisa para fazer mesmo, Gilson. Já caminhando para a fase final aqui do nosso podcast, eu queria falar de futuro, e aí entender um pouquinho do que é que vocês estão construindo aí, do que tem de tecnologia chegando e que vai ajudar o produtor nesse futuro. Bem, a gente tem trabalhado, né, com nossos parceiros, né? em- Acho que o caminho hoje passa pela muito, né? Inclusive o centro de desempenho tem
feito um investimento muito importante na coleta de informações de forma automática, né? Como a gente chama, né, da automatização, né, da coleta de informações. Então, pesar, a balanças automáticas, de coleta de informações automática, né, identificação, né, algo tão simples, né, como pensar em identificar os animais, né, sistemas que permitam monitorar, né, os animais em tempo real, né, aí essa parceria que a gente tem com a Robatec, também trazendo, né, algumas novidades, né, como o caso da DEP para gado mocho, né, ou seja, temos uma DEP, a NSP vai lançar já em breve uma DEP, que vai me permitir, utilizando a informação genômica, identificar animais, né, da raça Nelore, né, que tem maior capacidade, né, para produzir filhos mochos, né, e aí no caso do gado mocho ele tem algumas vantagens do ponto de vista de bem-estar animal, né, da bonificação, se estamos pensando, digamos, em produzir animais cruza, e algumas outras novidades, como o caso da avaliação multirracial, né, que isso é uma novidade, né, que a NSP vai lançar este ano, né, que é uma avaliação conjunta, né, de todas as raças, né. E isso aí, a ideia não é simplesmente misturar as raças e não vai ter, não estamos dizendo que não vamos ter mais raças, não. Na verdade, a gente tem a principal raça, né, em termos de número, né, é a raça Nelore, e depois temos as raças menores, né, em termos de número, né, Brahman, Tabapai, Guzerá. Então a ideia é, o Nelore, né, vai ajudar com informação, né, para melhorar a avaliação dessas raças menores e de outras raças, né, que podem ser incorporadas na avaliação. Então, muitas vezes a gente tem, né, criadores, isso pensando muitas vezes em criadores, né, pequenos, né, que têm um rebanho, né, uma raça diferente, né, e muitas vezes tem certa dificuldade, né, para acceder a um programa de melhoramento ou uma avaliação genética. Então, a ideia disto é, com essa nova tecnologia, né, fornecer uma avaliação genética mais confiável, particularmente para essas raças onde não tem tanta representatividade, como é o caso da raça Nelore. Excelente. Eu acho que é isso. Como o Baldi falou da questão de coleta de informação, a gente não melhora nada que a gente não mede, então a gestão realmente ela é muito importante dentro da propriedade. Facilitar essa coleta de informação, sobretudo para características que a gente não avaliava, como a eficiência e a maciez, que a gente falou aqui, mas trabalhar com animais equilibrados, né, desde a fertilidade, do peso da desmama, animal que vai ser abatido mais pesado em menos tempo, então trabalhar com animais equilibrados, incorporar essas novas características também são importantes, mas buscar isso, buscar essa régua, esse desempenho equilibrado, acho. Isso. Isso, inclusive, a NSP lançamos este ano, em parceria também com a Embrapa, índices, né, de seleção específicos para sistemas de produção, né? Então, porque você pode pensar que a NSP tem o índice de MGT, né, que é consagrado, conhecido pelo mercado, mas podemos ter situações específicas de criadores, ou quem faz recria engorda, ou quem, por exemplo, faz recria de animais F1, né? Então, logicamente, são realidades ambientais diferentes e realidades econômicas diferentes. Então, esses índices, logicamente, dão um suporte adicional, muitas vezes, na escolha de qual é o touro, né, que vai me trazer maior resultado econômico para a minha atividade, para minhas condições. Logicamente, assim, quando a gente pensa, né, algo tão simples, dizer, bom, o melhor touro para fazer uma cria, não necessariamente é o melhor touro para fazer uma recria engorda, né, porque, digamos, então, assim, acho que isso tenta suprir muitas vezes a falta de informação ou de orientação adequada, digamos, que não existe o melhor touro para todas as situações, sino que podemos ter touros, né, específicos para determinados nichos, né, de mercado. Isso daí fala muito bem com o que a AgroSelection está praticando, né? Que é tentar fazer com que o produtor encontre as melhores ofertas para ele. Direcionando Daí os a ideia de objetivos seleção, produtivos né? dele. Nós estamos Exato. selecionando aí o Dream Team, o time dos sonhos aí para falar qual que é a melhor opção para o seu caso, né? E aqui fica o convite, viu, Gi, para os nossos colegas aí, que assim, venham conhecer isso, venham participar. Eu acho que a pergunta que a gente tem que fazer é assim, quem quer participar da pecuária que vai ficar no mercado? Uhum. Que é a pecuária da produtividade, da produção, da sustentabilidade, que precisa de controle, que precisa de planejamento, né? E nós estamos tendo um trabalho danado para montar tudo isso.
Então, assim, fica o convite para quem quiser participar dessa nova fase, porque ela não vai acontecer não, ela já está acontecendo. A diferença é quem já está fruindo benefícios disso, que eu falo são ilhas. Hoje tem ilhas fruindo desse benefício. Eu queria que essas ilhas virassem arquipélagos, e depois virassem mini continentes, e depois a gente fazer um planeta diferente, um planeta pecuária diferente. Aí isso é bom, né? Planeta pecuária. Fazer uma coisa diferente. E aí todas essa conjugação, né, todas as peças necessárias já estão aqui. A gente precisa colocar isso em prática, tá? Eu Bem. fico muito animado quando eu ouço isso aqui, isso é bom. Pense, você que está aí nos acompanhando até agora, pense que o resultado que você vai ter nesse ciclo já está posto, já não tem mais, tem ainda pequenas melhorias para serem feitas, mas a seca vai vir, né? A gente sabe que tem coisa que Tá não vai, batendo na porta. já está batendo na porta, já já começa de novo estação de monta, então já se prepare para isso. Se você ainda não olha com tanta minúcia para o seu processo aí, passe a olhar, veja mais os detalhes, faça a gestão da sua fazenda com dados, com informação, e a gente está aqui para ajudar na sua tomada de decisão, tá? Com os melhores profissionais, com os melhores protocolos. Então a ideia realmente não tem receita pronta, Hum. até porque não tem lá também, né? Não chega lá e não já sei qual, não, vai ser uma avaliação, tem um diagnóstico. Então, em todas as etapas, tem que ter diagnóstico, avaliação, usar de dados para fazer a melhor escolha, e a gente está aqui para isso, para colaborar com você nessa melhor tomada de decisão. E pense que, próxima estação de monta, você já está trabalhando o resultado de 24, de 25, tá? Então não tem tempo para perder. Você vai saber se você vai ter resultado no ano que vem, e no próximo, e no outro, se você começar agora, tá? Então você está atrasado já, né? Já está atrasado. Então não perde mais tempo não, pode nos procurar aqui, que você vai encontrar aqui também todos os contatos para a NCP, para a Embrapa e para todos os outros associados à AgroSelections com as melhores soluções para você. E nós estamos aqui na Avenida Castelo Branco, 4779, coração aqui do agronegócio goiano. E se você não é de Goiânia, nos acione, a gente tem também todos os canais digitais, atendimento via WhatsApp, que a gente vai fazer isso remotamente e possibilitar aí acesso às soluções que nós temos. Né, Gilson? Exatamente. E a diferença dele largar R$ 1.500, então, na mesa, se ele fizer direito ou só da decisão dele A decisão escolher é o dele. Eu sempre digo o seguinte: só tem uma coisa que a gente não consegue ajudar, na vontade. Porque se ele falar não quero, não podemos fazer nada. Agora, se ele falar eu quero, o resto a gente pode ajudar em muitas frentes diferentes. Mas ele precisa falar eu quero. Aí falou eu quero, nós vamos estar na mesa para ajudar. e se depois de toda essa conversa, ele ainda escolher o animal ali ponta de boiada, em vez de ele fazer uma escolha de genética, a gente não tem muito o que fazer, né. Tá Isso, nas mãos dele. ó, a maior armadilha que Deus criou, chama-se livre-arbítrio. Ele criou um ser inteligente, dotou ele de sabedoria, mostrou que era certo e errado e falou assim: "Pode decidir". Tá. Então eu falo, é uma grande conquista que Deus nos deu, mas é uma grande armadilha também se a gente não souber usar. É. O livre-arbítrio pode e deve ser usado nesse caso aqui, gente, para trazer um resultado que está fazendo falta na mesa da maioria dos produtores, Tudo bem. infelizmente. Então se ele ainda não estiver convencido, ano que vem a gente vai estar aqui para ajudar Tudo ele. de novo. Esse ano vai ter seca de novo, gente, olha só. Então vamos lá, mas vamos estar juntos. Muito bem. Muito obrigada, meus caros. Deixem, por favor, a mensagem final, como também as pessoas podem encontrar vocês, onde vocês estão. Bem, podem consultar o site da NCP, né? NCP, www.ncp.rg.br. Digamos, como comentou, né, Gilson, né, as cartas estão dadas, né? E acho que assim, digamos, as tecnologias, a informação, né, estão aí para dar suporte, né, na tomada de decisão. E, logicamente, acho que essa parceria, a NCP, AgroSelection, né, vem para contribuir, logicamente, para uma pecuária goiana, né, por enquanto goiana, mais produtiva e mais sustentável. Mas a informação que a gente está colocando nessas mesas aqui serve para todo mundo, né? Então, Exato. não tem limite não de Não. território por enquanto, né?
A gente está lá no Centro de Desempenho Animal do núcleo da Embrapa Cerrados, localizado em Santo Antônio. Estamos também de portas abertas para os produtores, para os técnicos, sempre para ter essa conversa. E essa parceria é muito importante, divulgar a informação, que é a pesquisa, que é a tecnologia que a gente está desenvolvendo. Então, isso é muito importante. Acho importante essa iniciativa da AgroSelections também para levar a informação para o criador. E aí já tem leilão, né? Já já tem leilão em julho, final de julho. Então você apresentando que as ainda mais. está com alguma dúvida se entra ou não entra de cabeça na genética aí, vem participar do leilão, vem ver esse movimento, vem conhecer esses produtores, vem conversar com a gente, né? E você que vai precisar de touro agora na estação de monta também. Aproveita essa oportunidade. Animal provado, animal testado e avaliado com a chancela da NCP, da Embrapa e da AgroSelections, né? Tá bem, tá bem certificado ali, Tá. né? Muito bem. Beleza, obrigado mais uma vez aí pelo convite, obrigado pela oportunidade de estar com vocês. Muito bom estar numa mesa dessa e eu torço para que os nossos colegas pecuaristas se sensibilizem com esses assuntos e vejam que, assim, apesar da gente ter se transformado no maior exportador mundial de carne, os resultados ainda são muito, muito ruins perante o que a gente pode fazer. E ao invés da gente estar chorando e com essa preocupação toda, a gente pode estar sorrindo em muito pouco tempo. Porque nós temos realmente uma posição muito diferenciada com relação aos outros players mundiais. E tem muito por fazer e muita gente boa e tecnologia pronta para fazer isso acontecer. Então, vamos trabalhar juntos para fazer essa pecuária aí do futuro. Perfeito. Muito obrigada a você que esteve com a gente até agora. Obrigado aos nossos patrocinadores também, que facilitam aqui a gente produzir esse tipo de conteúdo para você, que é a Trato Agro e também a NCP, que estão com a gente desde o começo do podcast. E se você é mulher, está chegando no agro, já é do agro, quer entrar no agro, a cada 15 dias nós temos agora também o Mulheres no Agro do Futuro. Seja muito bem-vindo, participe, escute, tem muita coisa bacana lá acontecendo. E toda semana nós estamos aqui com uma mesa repleta de especialistas para falar sobre o que nós queremos para esse agro do futuro. E você é nosso convidado principal, sempre, tá bem? Muito, muito obrigada por ter ficado com a gente até aqui. Espero que tenha sido tão produtivo para ti quanto foi para nós, porque essa conversa foi maravilhosa. Tenho certeza que agregou muito no seu dia. Obrigada e até a próxima. Obrigada a você que nos acompanhou até aqui. Se você quiser saber mais, nos siga no Instagram, no YouTube, no Facebook, no TikTok ou vai no nosso site também. É só procurar AgroSelections. Estamos à sua disposição para trabalhar juntos pelo agro do futuro. Até a próxima!